Aqui no canal Pretos FC, análise da rodada do Brasileiro, a terceira do segundo turno da Série A. Já falei de Corinthians e Palmeiras, tem um vídeo separado sobre isso, pela importância do jogo e pela repercussão que foi. A vitória do Palmeiras 1-0. Agora vou falar sobre os outros 9 jogos. Vamos dar uma passada sobre os 9 jogos, numa rodada realmente com jogos importantes, com confrontos diretos estabelecidos na ponta de cima da tabela. Então vou começar pelos jogos do domingo. A vitória do Flamengo 5-0 no Atlético Paranaense, 4 gols de cabeça, todos oriundos de escanteio. Negócio realmente impressionante. Há muito tempo que eu não via uma defesa vazar tanto por cima como foi a do Atlético Paranaense contra o Flamengo. Mérito total do Flamengo, mais uma vez o Dorival Júnior escalou seu time reserva e o reserva é muito forte. Várias equipes gostariam de ter o time reserva do Flamengo, que agora faz uma campanha de recuperação. Se o Paulo Souza tivesse saído antes, talvez o Flamengo estivesse mais próximo do Palmeiras. A diferença segue de 9 pontos. O Palmeiras tem 48 e o Flamengo já é vice-líder com 39 pontos e tem uma vitória a mais que o Corinthians. Por isso, Flamengo 39 e Corinthians 38. Muito bom o trabalho do Dorival Júnior. E no próximo jogo tem Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque. Eu acho que sim, dá para falar de uma final antecipada assim da Série A do Brasileiro, porque se o Palmeiras ganhar, abre 12. Se o Flamengo ganhar, diminui para 6. E aí bota fogo no campeonato. Então, acho que sim. Acho que é uma final antecipada entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Parabéns ao Flamengo. O Atlético Paranaense fica parado na sua posição de 37 pontos. E agora tem o jogo da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba. 0-0 na ida do Maracanã, definindo quem passa para as semifinais. Que coisa, hein? Vão se enfrentar 3 dias depois com as suas forças máximas. Bem curioso isso, aguardando o confronto de quarta. Aí tivemos também um domingo de destaque do São Paulo, 3-0 no Red Bull Bragantino e sem deixar o time de Bragança jogar bola. Muito boa participação do Igor Vinícius, que tem crescido, tem melhorado seu futebol. Hoje é um lateral direito titular, não tem discussão, do time do São Paulo. São Paulo com força máxima, e acho que o Rogério entendeu bem a importância desse jogo. Jogo em casa contra um time que é oscilante hoje, que é o caso do Red Bull Bragantino. 3-0 São Paulo, sem sustos. Boa atuação de todos para mais de 30 mil pessoas no estádio do Morumbi. Aliás, a torcida do São Paulo é espetacular que ela vem fazendo, apoiando o time do São Paulo. É um negócio realmente significante. Então, é isso. São Paulo foi a 29 pontos, segue em 11º, mas fica agora pelo menos 6 pontos acima da zona de rebaixamento. Se tivesse perdido, estaria 3. Então, foi uma vitória importante para o momento do campeonato. O Red Bull Bragantino para nos 30, está na 9ª posição e segue evidentemente num trabalho de altos e baixos, acho que jogando bem menos do que pode com os investimentos que foram feitos. Aí tivemos também às 4 da tarde a vitória do Fortaleza, 1-0 em cima do Ceará, e o Fortaleza saindo da zona de rebaixamento. Foi para 24 pontos, já está fora, está em 15º lugar neste momento, 1 ponto à frente do Cuiabá e do Avaí. O Avaí, pelo critério de desempate, é o 17º. Então, parabéns ao Fortaleza. Fortaleza não tem time para cair nem bola. Fortaleza tem time para ficar numa posição intermediária e acho que vai ficar. A vitória do Fortaleza decretou a demissão do técnico Marquinhos Santos do Ceará. Não sei o que o Ceará imagina trocando de técnico mais uma vez. Lá o treinador realmente não dura muito na gestão do presidente Robson de Castro. Tivemos também neste domingo a vitória do América Mineiro, 1-0 sobre o Santos. Jogo que eu comentei. E acho que o América ganhou e ganhou corretamente. O Santos não fez um bom jogo, o Lisca não estava num bom dia, repetiu a escalação que ganhou do Coritiba, mas alguns jogadores jogaram muito mal, como o Lucas Barbosa, como o Sanches. O meio de campo não funcionou com o Zanocelo, o Fernandes foi um pouquinho melhor, Lucas Braga também não foi muito bem, Marcos Leonardo só teve uma bola no jogo, que chutou na trave, foi marcado um impedimento equivocado, se a bola entrasse seria gol pelo VAR. Então assim, o Ângelo mais uma vez na reserva. Ah, mas o Ângelo não tem condição física. Parem com esse negócio, cara, que ele não tem físico para aguentar. Bota o Ângelo de titular. Para mim, assim, na questão técnica de habilidade, é o único jogador diferente no elenco do Santos. O Ângelo tem que jogar. O América mereceu o resultado, fez o gol numa falha do goleiro João Paulo, que não é comum, falhou, mas depois fez uma boa defesa. O Elton Paulista chutou uma bola na travessão. Podia ter sido uns 2-0 para o América. E o Lisca, depois do jogo, disse que o empate seria mais justo. Eu discordo totalmente. Acho que o Santos jogou mal. 4ª vitória consecutiva do América, 30 pontos, junto com o Santos. Mais à frente do Santos pelo critério de vitórias. O América é 8º, o Bragantino 9º e o Santos é 10º, todos com 30 pontos. Eu acho que a posição do Santos é vislumbrar uma pré-Libertadores. Então hoje o Santos está
Está 5 pontos atrás do 7º colocado, que é o Atlético Mineiro, neste momento, para uma tentativa aí de pré-Libertadores. Aí tivemos também pela manhã Curitiba 0, Atlético Mineiro 1. Boa vitória do Galo, primeiro tempo fraco, segundo tempo bem melhor do Galo, com mudanças do técnico Cuca e o gol marcado pelo Allan Kardec no final do jogo. O Galo foi a 35 pontos, precisava ganhar, né, para apagar um pouquinho a péssima impressão da eliminação na Libertadores. E o Curitiba na zona de rebaixamento, um time que caiu demais de produção e que demitiu, sua diretoria demitiu o técnico paraguaio Gustavo Morinigo, que estava há quase 2 anos no comando do clube. Eu acho que o Morinigo, depois que começou a jogar aberto, de peito aberto, o time do Curitiba começou a cair. Quando ele estava jogando fechadinho por uma bola só até a 10ª rodada, o Curitiba estava bem. Depois que ele jogar de peito aberto, o Curitiba começou a perder e entrou na zona de rebaixamento. Guto Ferreira, meu amigo Guto, é o novo técnico do Curitiba e acho que com ele consegue fazer uma campanha de recuperação do Coxa, que hoje está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 22 pontos. Não é fácil ficar batendo e voltando, Curitiba e o Atlético Paranaense, enquanto isso, mesmo o time do Paraná lá em cima disputando títulos a todo momento. Aí tivemos também a vitória do Inter 3-0 sobre o Fluminense, resultado muito bem feito, o grande jogo do Inter para a realidade, interrompendo qualquer tipo de atividade do Fluminense, impedindo que o Fluminense tivesse chances. Inter muito superior, 3-0, resultado contundente e merecido do time do Mano Menezes. Poderia ter sido 4 se não tivesse anulado um gol, o segundo gol do Inter. O Inter fez 1-0, né, e depois, no primeiro tempo, com o Bustos. Aí o Inter faz 2-0. Esse segundo gol foi anulado. Um gol legítimo do Maurício. Uma linha equivocada do VAR com o alemão no campo de defesa. Até por uma camisa, por um quilo, como é que dá pra dizer? Por uma posição da barriga. Não dá pra ver impedimento ali. Nesse tipo de lance tem que dar o gol, né? Não tem como dizer que estava impedido, né? Um erro crasso do VAR. Ainda anulando esse gol, o Inter chegou ao segundo gol com o alemão e o terceiro com o Depena. Inter contundente, 3-0 no Fluminense, subiu para 36 pontos na 6ª posição. O Fluminense segue com 38 na 4ª posição. E aí também tivemos no sábado Goiás e Avaí 1-1, 2 times na ponta de baixo. O Avaí saiu ganhando, o Goiás empatou. O Avaí é o primeiro na zona de rebaixamento com 23 pontos. O Goiás faz uma campanha boa com o elenco que tem, e destaque mais uma vez para o Pedro Raul, como sempre, o Jair Ventura com o Goiás com 26 pontos. Faz uma campanha, no momento, não tranquila, mas vai somando pontos importantes, não está perdendo para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Aí tivemos também a vitória do Cuiabá sobre o Juventude. Tem uma pena falar isso, mas acho que o Juventude virtualmente rebaixado, com 16 pontos, muito difícil a tabela, a situação, a lanterna do campeonato. E o Cuiabá saiu da zona de rebaixamento, é o primeiro fora da zona com 23 pontos. O time melhorou dos últimos jogos com o Antônio Oliveira, o técnico português, e acho que o Cuiabá tem que fazer valer isso, nos confrontos diretos, em ganhar os jogos. E aí talvez ele consiga se manter na primeira divisão. E para fechar, tivemos Botafogo e Atlético Goianiense 0-0, um jogo muito duro, muito parelho. Botafogo também com 26 pontos, está chegando jogador a cada momento, a cada semana, então não tem uma identidade, ainda não tem um time. E o Atlético Goianiense conseguiu um ponto importante. O Atlético Goianiense é penúltimo colocado, mas pela bola que tem, com 21 pontos, está 2 pontos atrás do Cuiabá. O Atlético, para mim, é um time também que tem bola para sair da zona de rebaixamento. Ao contrário do Avaí, do Coritiba e do próprio Cuiabá. Acho que o Goianiense está jogando melhor do que essas equipes. É claro que a maratona de jogos com Copa do Brasil e também com Sul-Americana atrapalha um pouco o trabalho do Atlético Goianiense. Mas é isso. G4 com Palmeiras, 48 pontos, Flamengo 39, Corinthians 39, Fluminense 38. E o Z4, o Avaí 17º com 23, o Curitiba 18º com 22, o Goianiense 19º com 21 e o Juventude Lanterna com 16 pontos. Sempre por aqui, uma honra e uma satisfação. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço a todos os pais que estão sempre por aqui, do mundo todo, acompanhando a nossa trajetória. Saúde para todo mundo, um grande abraço e até a próxima.